E a paz do nosso Senhor Jesus, que a paz de Cristo venha estar sobre o teu coração nesse dia, amém? Vamos entregar esse dia na presença do Senhor, vamos entregar a nossa vida, a nossa casa na presença do nosso Pai, do nosso Criador. Eu quero nessa manhã compartilhar com você uma palavra, eu quero compartilhar com você algo da parte do Senhor para a tua vida, para a tua casa. Hoje eu quero falar de propósito, hoje eu quero falar sobre... O Senhor nos chamou para um propósito, nós não somos obras do acaso, nós estamos aqui para cumprir um propósito, tudo que Deus criou foi para um propósito. Então hoje, nessa manhã, eu quero falar com você sobre propósito, quero convidar você a ficar comigo até o final, já quero convidar você a curtir, compartilhar, para que mais pessoas venham receber essa palavra do Senhor, para que mais pessoas possam ser fortalecida através da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos fortalece, a palavra do Senhor, ela nos dá vida, vida espiritual. A própria palavra nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então eu creio que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração nessa manhã algo sobre o teu propósito. Então fica comigo aí, curta, compartilhe. Bom dia, Paola, bom dia, seu Odenir, bom dia, Dona Maria, Zuleika, Cristina, tá aí junto com nós. Vamos compartilhar essa live, vamos trazer mais pessoas aqui para receber algo da parte do Senhor nessa manhã. Compartilhe aí com os teus amigos aqui do Instagram. Compartilha aí, tem um aviãozinho, clica no aviãozinho e compartilha essa live. E eu já quero aqui já falar, eu quero aqui já trazer para você o porquê que o teu propósito não se cumpriu ainda. Por que muitas pessoas ainda não estão vivendo o seu propósito? Por que muitas pessoas se frustraram, pessoas se paralisaram, pessoas desistiram do seu chamado, desistiram do seu propósito? E não estão vivendo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, não estão vivendo aquilo que o Senhor tem para sua casa e para sua família. Nós sabemos que todo o propósito, ele tem um tempo para se cumprir, mas entre o tempo e o cumprimento desse propósito, o Senhor vai trabalhando sobre a nossa vida, e pessoas na metade do caminho, elas vão desistindo, elas vão desanimando, elas vão se decepcionando, elas vão se magoando, e isso impede de nós viver o propósito do Senhor. A Bíblia, ela nos traz muitas atitudes que nós mesmos temos, que nós não vamos viver o propósito do Senhor. Uma dessas atitudes é a rebeldia, a teimosia, a desobediência à palavra do Senhor. Isso não vai deixar nós viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus não se agrada de pessoas que não obedecem a palavra, que não obedecem os princípios, a mágoa, o sentimento de falta de perdão. Isso impede de nós viver o nosso propósito, o nosso chamado. Então nós temos sim a responsabilidade de limpar o nosso coração e tirar tudo aquilo que não provém do Senhor, aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. E eu quero trazer uma passagem bíblica aqui para nós refletir nessa manhã, que de um homem chamado Saul. Esse homem foi escolhido por Deus, ele foi chamado por Deus. Deus, ele manda Samuel ungir Saul. Saul foi escolhido a rei, para ser o rei de Israel. Mas ele não cumpriu o seu reinado, por quê? Porque ele desobedeceu ao Senhor. A palavra do Senhor fala em 1 Samuel que Deus dá uma orientação para Samuel pegar um vaso de azeite e ungir Saul, separar ele, para que ele venha a ser rei de Israel. Então a unção Deus derramou sobre a vida de Saul. Ali Samuel derrama o azeite, ali Samuel consagra Saul para um propósito, para um chamado.
E a palavra ela continua lá em 1 Samuel 23, que Samuel, ele ungiu, e Saul, ele recebe dons do Senhor. Ele recebe dons. Ele encontra com uns profetas, e aqueles profetas estão profetizando, e o Espírito de Deus vem sobre Saul, e ele é cheio do Espírito Santo, e Saul, ele começa a profetizar no meio dos profetas ali. Então quer dizer que Deus derramou dons para ele também. Então ele foi ungido, ele foi separado, ele começou a profetizar. E a história nos conta que ele foi apresentado ao povo, ele foi reconhecido pelo povo, ele foi exaltado pelo povo como rei de Israel. Ele sai para uma batalha, ele vence a batalha e o povo fica encantado, o povo fica deslumbrado com aquele rei. E ele começa a se contaminar o seu coração. Ele começa a se contaminar o seu coração. Então a palavra do Senhor, ela vai nos dizer em 1 Samuel 15:10, diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependei-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de seguir-me e não cumpri a minha palavra. Então Samuel se entristeceu e toda noite clamou ao Senhor. Então Saul, ele foi escolhido para um propósito, ele foi chamado para um propósito, ele foi separado para um propósito. E assim muitas vezes é eu e você, nós fomos chamados para um propósito, mas nós deixamos de obedecer à palavra do Senhor, nós deixamos de cumprir os mandamentos do Senhor, nós começamos a ser rebelde, porque agora eu sou ungido, porque agora eu recebi um título, porque agora eu recebi um cargo, porque agora eu recebi dons, e eu começo a me sobressair no meu propósito. E isso não agrada ao Senhor. E isso não agrada a Deus. Aquele homem, ele tinha tudo para cumprir aquele propósito de ser rei de Israel. Mas a soberba, o orgulho entrou no coração dele. Um sentimento que não agrada ao Senhor. A desobediência veio sobre ele. E ele se achou grande. Ele se achou talvez melhor do que o profeta Samuel, que era um enviado do Senhor, que era a voz do Senhor naquele tempo, naquela época. Era Samuel que trazia as respostas de Deus, era Samuel que trazia a direção de Deus. Então Deus fala aqui para Samuel, olha como é forte essa palavra. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependi-me de haver posto Saul como rei. Meu Deus, olha como é forte isso. Deus disse para Samuel: pega uma botija de azeite e unge Saul como rei. A palavra do Senhor fala que Deus mandou Samuel ungir Saul como rei. E agora Deus está dizendo: me arrependi de ter ungido ele a rei. Como estava o coração de Saul, como estava contaminado o coração desse rei de Israel, porque ele tinha recebido um título, porque ele tinha recebido um cargo, porque o povo estava idolatrando ele como rei, porque ele saía para as batalhas, ele vencia as guerras, ele estava se achando melhor. Ele não queria mais obedecer os princípios do Senhor, as leis do Senhor, a palavra do Senhor. Foi isso que aconteceu para que Deus rejeitasse Saul. Foi isso que aconteceu para que Deus dissesse: me arrependi de ter ungido Saul a rei. Meu Deus do céu, quantas pessoas Deus unge, Deus levanta, Deus dá título, Deus dá cargo, Deus dá dons. Deus exalta, Deus coloca nos lugares mais altos, mas pessoas se contaminam. Pessoas se acham melhor, pessoas deixam o orgulho entrar, a soberba entrar no coração. E Deus não se agrada mais disso. E o propósito, ele não vem se cumprir. O propósito, ele não vai ser concretizado
por falta de desobediência, não obedeceu ao Senhor. Então essa palavra, esse homem aqui nos traz, Saul nos traz um grande ensinamento nessa manhã. Você quer viver os propósitos do Senhor? Você quer viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida, aquilo que Ele tem para a tua casa? Você precisa ser obediente à palavra do Senhor. Você precisa ser obediente aos princípios do Senhor. Senão você não vai viver a plenitude que Deus tem para a tua vida. Se nós somos rebeldes, se nós somos contra a palavra do Senhor, se nós somos contra os princípios do Senhor, a ordenância do Senhor, nós não vamos viver o propósito. Nós temos o exemplo aqui de Saul. Nós temos o exemplo aqui de Saul. E não é somente Saul que não viveu o propósito do Senhor. A palavra de Deus diz que Davi, ele errou, ele pecou. E pecou mais ainda do que Saul. Porque Saul desobedeceu uma ordem de Deus. Ele quis fazer do jeito dele. E Davi, ele adulterou. O pecado de Davi era maior. Mas só que a diferença de Saul para Davi é que Davi reconheceu o erro e se arrependeu. Teve um arrependimento genuíno. Davi se arrependeu, Saul não se arrependeu, porque o orgulho tomou conta do seu coração. Pessoas orgulhosas, elas não admitem que erram, elas têm dificuldade de pedir perdão, elas têm dificuldade de dizer que fui eu que errei, eu não vou errar mais, eu não vou fazer mais. Davi, ele pecou contra o Senhor, pecou contra a palavra do Senhor, mas houve um arrependimento genuíno. Deus perdoou Davi, mas Davi pagou um preço por ele ter cometido aquele pecado. Porque cada um de nós, quando nós quebramos uma lei do Senhor, um princípio do Senhor, nós vamos arcar com as consequências, sim. Deus perdoa, mas se haver um arrependimento genuíno, não aquele arrependimento, me arrependi agora e me perdoa e amanhã depois está fazendo a mesma coisa. Não é esse arrependimento, é eu não fazer mais, é eu não errar mais, é eu não cometer o mesmo erro. Então aqui Saul, Deus diz, né, para Samuel, me arrependi de ter ungido ele a rei, porquanto deixou de me seguir e não cumprir as minhas palavras. Não cumprir as minhas palavras. Nós temos o nosso manual, que é a Bíblia. Nós temos que andar como a Bíblia diz, nós temos que fazer como a Bíblia diz, nós temos que aprender, nós temos que ser limpos através da palavra do Senhor, se nós quisermos viver o propósito, senão nós vamos viver em círculos repetitivos na nossa vida, nós vamos viver sempre a mesma coisa, é sempre a mesma situação, é sempre as mesmas brigas, é sempre a mesma luta financeira, é sempre a frustração, porque nós desobedecemos. Deus foi quem criou as leis e é Ele quem nos ensina a andar sobre as leis. A palavra de Deus diz que Moisés ele ficou 40 dias em cima do monte com Deus. 40 dias e 40 noites, e Deus escreveu as leis, os mandamentos numa tábua de pedra com os seus dedos. Esse mandamento ele está escrito na palavra do Senhor no Antigo Testamento. E não é porque está no Antigo Testamento que nós não temos que obedecer. Porque Jesus disse que ele veio para cumprir a lei. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, a palavra do Senhor é desde Gênesis, Apocalipse, é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos traz a direção e ela nos traz o aprendizado. Pessoas, elas se frustram, elas não vivem o seu propósito e culpam Deus. Mas foi elas que pararam na metade do caminho. Foi elas que desobedeceram. Foi elas que não liberaram perdão. É elas que carregam mágoa. É elas que se decepcionam e não sabem perdoar e não sabem liberar perdão. E elas vão enchendo o seu coração de amargura ou não obedece a Deus, não obedece a palavra do Senhor.
Porque a palavra nessa manhã, aqui em 1 Samuel 15:10, é Deus falando com Samuel. Não é um terceiro, é o próprio Deus dizendo para Samuel: me arrependi de ter posto Saul como rei, me arrependi, porque ele deixou de me seguir e de cumprir as minhas palavras. Então nós temos que ver se nós estamos em cima da palavra do Senhor, se nós estamos andando segundo a palavra do Senhor, se nós estamos buscando o que o céu tem para nós viver o propósito. Senão nós vamos viver em ciclos repetitivo. Porque eu fui criada para um propósito, você foi criado para um propósito. Mas você não consegue romper, você não consegue avançar. Você não consegue viver a plenitude do Senhor. Você não consegue ver as bênçãos do Senhor. Você não consegue ver, agradecer os milagres do Senhor todos os dias. A ingratidão é algo que impede de nós viver as bênçãos do Senhor, impede de nós viver o propósito do Senhor, porque a ingratidão, ela anula as promessas do Senhor. Deus não se agrada de pessoas que são ingratas, que são murmuradoras, pessoas que não creem naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz. Como que Deus vai agir numa vida de uma pessoa se ela não toma posse que Deus criou ela para um propósito? Deus criou ela. Davi, ele diz no livro de Salmos que antes dos ossos deles forem formados no ventre da mãe, Deus já tinha visto ele dentro do ventre. Antes do sopro de vida, Deus já sabia que Davi estava ali. E Davi vai mais além. Davi diz que ele escreveu todos os dias da sua vida antes mesmo dos dias ter existido. Você não é obra do acaso, você talvez venha de um relacionamento que foi um abuso, ou você é filho de pai separado. Não importa isso, você tem que curar esses traumas, essas feridas do teu coração para você viver o propósito do Senhor, porque quem te gerou no ventre da tua mãe foi o Senhor para um propósito. Você precisa crer nisso e você precisa olhar para o Senhor e viver o que o Senhor tem para você. Saul foi escolhido por Deus, foi o povo que quis, mas Deus disse para Samuel: unge ele. A palavra diz: unge ele, pega o azeite e unge ele. Quando Samuel ungiu ele, Samuel diz: você vai encontrar com os profetas. E a Bíblia nos diz que ele encontra com esses profetas. E ali o Espírito de Deus toma ele. Ele tinha a presença do Senhor, ele foi ungido, ele foi chamado para um propósito. Deus escolheu ele como rei. E Deus, separou ele sim. Só que a desobediência tirou ele do reinado, tirou a coroa da cabeça dele. Então ele recebe dons do Senhor, ele começa a profetizar, e os homens que estão ali estão dizendo: mas aí... esse homem, agora eu não tô lembrado o nome do pai de Saul, mas não é filho daquele homem. Então ele não veio de uma casa sacerdotal, ele não veio de uma linhagem sacerdotal. Deus escolheu ele, Deus chamou ele, ungiu ele, mas por causa da desobediência ele não reinou o que ele tinha que reinar, por causa que ele achou que ele poderia fazer as coisas do jeito dele. E Deus não se agrada de pessoas que não obedecem princípios. Deus não se agrada de pessoas que não obedecem os mandamentos do Senhor. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. E dói meu coração de falar esse versículo aqui, que está lá em 1 Samuel 11. Me arrependi de haver posto Saul como rei. Isso aqui é muito forte. Deus se arrependeu de ter ungido ele, de ter separado, de ter colocado dom sobre ele, porquanto deixou de me seguir e não cumprir a minha palavra. E quando Deus fala isso para Samuel, a palavra diz: então Samuel se entristeceu e toda noite clamou ao Senhor. Samuel se colocou na intercessão para que Deus olhasse e tivesse misericórdia de Saul, mas não houve arrependimento no coração de Saul.
Não houve um arrependimento como houve de Davi. Davi errou, pecou, um pecado bem maior, adultério. Mas houve um arrependimento genuíno. Houve um arrependimento. E a palavra nos diz, se houver arrependimento, Deus nos perdoa. Mas se nós continuar com o nosso coração soberbo, que nós não se livrar dessa soberba, desse orgulho, Deus, ele não vai nos perdoar e o propósito não vai cumprir na nossa vida. E aqui, nessa mesma passagem, 1 Samuel 15, 23 diz assim, ó: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e obstinação é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou, para que não seja mais rei. O que eu entendo aqui? O pecado dele foi a rebelião, a desobediência, e ela é como um pecado de feitiçaria. É como um pecado de feitiçaria. Quando nós não obedecemos, quando nós somos pessoas rebeldes à palavra do Senhor, isso é como um pecado de feitiçaria. Saul se achou melhor, Saul se achou grande. Eu já tenho a coroa, eu já tenho reinado, o povo já me conhece quem eu sou. Não preciso mais eu obedecer, agora vai ser do meu jeito, da minha maneira. É como eu decretar, é como eu falar. O que adianta ter a coroa? O que adianta ter reconhecimento do povo se tu não tem mais a presença? O que adianta você ter um título, você ter dons, porque dons é irrevogável, e não ter mais a presença do Senhor? E não ter mais a sensibilidade no Espírito, não ter mais a direção do Espírito, porque é o Espírito Santo que nos guia para o propósito. Então que nós venhamos olhar nessa manhã no nosso coração. Será que eu estou no propósito do Senhor? Será que eu estou vivendo o propósito do Senhor? Será que eu estou no centro da vontade do Senhor? Será que eu estou vivendo aquilo que Ele tem para mim? Ou eu estou impedindo de alguma forma de viver aquilo que Ele tem para mim? Será que eu estou sendo obediente à palavra de Deus? Será que eu estou sendo obediente aos princípios do Senhor? Será que eu estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor? Porque não adianta nós ter coroa, não adianta nós ter capa de rei, não adianta nós ter título de rei, se nós não tiver a presença do Senhor, se nós não tiver a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo no nosso ouvido, dizendo: filho, filha, sai desse caminho, sai dessa mesa, tira esse sentimento do teu coração, perdoa. Tira a amargura, para de murmurar, seja grato. Então nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor. E olha, eu falo assim, olha, do fundo do meu coração. Dinheiro é bom? É bom. Dinheiro, ele nos traz conforto. Dinheiro faz nós realizar os nossos sonhos. Mas o dinheiro não é mais importante que a presença do Senhor. O dinheiro não é mais importante. O rei Davi disse: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. O rei Davi, ele tinha coroa, ele tinha uma capa, ele tinha um povo, ele tinha um palácio, ele tinha riqueza, ele tinha bens, mas ele diz para Deus: Deus, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Que essa oração você venha fazer nessa manhã. Que nessa manhã você venha dizer isso. Nós precisamos buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Porque nós precisamos da presença do Senhor para viver o propósito do Senhor. Do que adianta nós passar por essa terra e não viver aquilo que nós fomos chamados? Se nós não viver o propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Eu e você temos um propósito. Quando Deus nos chamou, quando Deus colocou nós no ventre da nossa mãe, primeiro Ele gerou o propósito. Antes de nós entrar no ventre da nossa mãe, Ele gerou o propósito. Depois Ele nos escolheu. E Ele disse: agora você vai lá e você vai cumprir esse propósito. Muitas pessoas não estão vivendo o propósito do Senhor porque não estão vivendo o que a Bíblia diz que é para viver.
E nós precisamos disso. Nós precisamos viver o propósito do Senhor. Nós precisamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu anotei uma frase aqui que eu quero compartilhar com você. Todas as coisas em sua volta cooperam para o seu próprio crescimento. Quando nós estamos no propósito do Senhor, todas as coisas na nossa volta, elas vão cooperar para o nosso crescimento. Nós vamos crescer em graça, em sabedoria, em discernimento. E é tão bom quando nós chegamos naquela fase que as coisas desse mundo já não nos chama mais atenção. As coisas materiais, essas coisas do mundo já não enchem mais os nossos olhos. E quando acontece isso, é porque o nosso coração está cheio de humildade e nós entendemos que nós precisamos do Senhor e as demais coisas Ele vai acrescentar. Nós entendemos com clareza esse versículo: buscai o reino dos céus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto eu estiver buscando Ele de todo o meu coração, procurando se desvaziar de mim, limpar o meu coração, tirar tudo que me prende ainda, tudo que me sufoca nessa terra e buscar Ele verdadeiramente, as coisas vão acontecer, porque o propósito é dele. E se o propósito é dele, ele vai trazer aquilo que for necessário para cumprir o propósito. Ele vai te trazer maná do céu todos os dias, ele vai fazer brotar água da rocha, ele vai trazer cordonice para que o teu propósito se cumpra. Ele vai trazer a provisão que o teu propósito precisa. Se você entender isso, se você pegar essa chave nessa manhã, eu creio que você vai viver os propósitos do Senhor. Por que aquela porta está fechada? Por que o meu casamento está assim? Por que a minha casa está assim? Por que eu não consigo viver aquilo que Deus tem para mim? Que nós venha parar e olhar e dizer: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, faz eu enxergar. Faz eu enxergar, Pai, o que eu preciso ainda me libertar, o que eu preciso deixar. Muitas vezes nós achamos que não carregamos nada no nosso coração. E eu falo isso com uma experiência própria. Eu falo isso porque Deus, quando nós demos essa liberdade para Ele, quando nós oramos e dizemos: Senhor, sonda o meu coração e vê se tem algum caminho mau. Davi orava assim. Davi não queria pecar contra o Senhor. Davi, ele enfrentava as lutas, inimigos. Davi, a própria casa dele se levantou contra ele, o próprio filho tomou o reinado dele. Mas Davi, ele dizia: Deus, sonda o meu coração. Sonda o meu coração, não deixa nenhum sentimento ruim. Não deixa, Senhor, nenhum sentimento de ingratidão, nenhuma falta de perdão, nenhuma mágoa, nenhum rancor entrar no meu coração. Davi sabia que o coração dele tinha que ser limpo para que Deus se manifestasse na vida dele. Então, muitas vezes, a gente acha que é assim: ah, não, porque eu sou cristão, porque eu vou na igreja, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Como está o teu coração? Como está o teu coração hoje? Você consegue perdoar? Você consegue olhar para o teu irmão que te feriu, que te machucou com olhos de misericórdia? Entender que não é o ser humano, mas é o que está por detrás do ser humano? Você consegue ter compaixão dos teus inimigos? Porque a palavra nos diz que é para nós amar o nosso próximo como a si mesmo. Mas não é o nosso próximo, daquele próximo que nós amamos. É o próximo que se levanta contra nós. Será que nós somos sensíveis assim? Será que nós somos igual a Jesus, que sabia perdoar aqueles que se levantavam contra ele, mesmo no momento de dor lá naquela cruz, mesmo tá lá sangrando, mesmo ele tá sofrendo, ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Nós precisamos trazer isso para o nosso espírito. Nós precisamos trazer essa presença para dentro de nós. E quando nós estiver com essa presença vai nos guiar. Essa presença que vai nos caminhar, é essa presença que vai nos libertar. No momento teu com o Senhor, ali o Senhor vai te revelar o que você precisa abrir o teu coração, o que você precisa entregar, o que você precisa liberar. Não precisa você ir atrás de profeta, não precisa você e o Senhor, porque você tem intimidade.
Se você tem intimidade, você escuta a voz. E se a voz dizer assim, libera perdão, libera perdão. Tira a murmuração da tua boca, tira a murmuração. Se nós quisermos viver o propósito do Senhor, nós temos que se submeter à palavra dele. Nós precisamos obedecer à palavra. A própria palavra diz que é para nós se sujeitar a Deus e o diabo fugirá de vós. Se sujeitar a Deus é sujeitar a palavra do Senhor. Porque eu não quero que o Senhor olhe para mim como ele olhou para Saul e diz, me arrependi de ter posto Saul a rei, porque ele deixou de me seguir e não cumpriu a minha palavra. A palavra, ela está aqui. Basta eu e você viver a palavra. Não consegue sozinho? Peça ajuda. Peça ajuda para aquela irmã que ora, aquela irmã que você conhece, que é uma irmã de Deus. Me ajuda a orar, eu preciso me libertar disso, eu preciso tirar a murmuração. Eu preciso tirar a ingratidão do meu coração. Deus faz, Deus fez, Deus continua fazendo. Nós precisamos pedir para Deus tirar essa sujeira espiritual que não deixa nós contemplar os milagres do Senhor. Porque todos os dias nós vivemos o milagre do Senhor. Todos os dias Ele nos dá uma nova oportunidade. Ele vai soprar no nosso pulmão o ar, o fôlego de vida. Para nós se levantar da nossa cama. Isso é o maior milagre que Ele pode fazer por mim, por você. E se tem fôlego de vida, há esperança. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas se você está respirando, é porque o propósito está vivo ainda. O que Ele tem para a tua vida ainda está de pé. Basta você se colocar, basta você abrir o teu coração nessa manhã e dizer, Senhor, sonda o meu coração, aleluia. Senhor, sonda o meu coração. Vê se existe algum caminho mal, Pai, porque hoje eu quero viver o teu propósito. Senhor, hoje eu quero estar no centro da tua vontade. Senhor, eu quero viver o que o céu tem para mim. Se você acha que a terra, o que tem nessa terra é valioso, eu quero te dizer que o reino do céu tem tesouros maiores para você, tem algo maior para tua vida e para tua casa, e tem coisas que o dinheiro não compra. A paz que excede todo entendimento, que está em Cristo Jesus, o dinheiro não compra. Isso só vem do céu. E muitas pessoas, elas têm bem, elas têm cargo, elas têm título, elas têm coroa, elas têm um reinado, mas não tem a paz que só Jesus tem para nós. E essa paz, ela não tem um dinheiro que compre. É somente na presença do Senhor. Amém? Que nessa manhã o Espírito Santo possa ter ministrado algo no teu coração. Se você estiver no centro da vontade do Senhor, é Ele quem vai trazer aquilo que você precisa para viver o propósito do Senhor. É Ele quem vai trazer a provisão, é Ele quem vai trazer as pessoas certas para se conectar com você, é Ele quem vai preparar tudo. Nós só precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Que o Senhor venha olhar para nós e dizer, esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, está me obedecendo, está cumprindo os princípios, eu vou derramar a bênção sem medida sobre a vida dele. Eu creio nisso, eu creio que quando nós estamos se sujeitando à palavra, obedecendo a palavra, não precisa nós correr atrás das bênçãos. As bênçãos vêm bater na nossa porta. Que nós venha viver um tempo de milagre, que nós venha viver aquilo que o Senhor tem para nós. E eu não sei você, mas eu tô sentindo um tempo de aceleramento. As coisas estão acontecendo muito rápido, muito rápido. As coisas do Senhor, o Senhor quer cumprir as promessas da nossa vida. Ele tem prazer em cumprir, mas eu preciso me colocar. Jesus está voltando, o rei está voltando e ele quer vir buscar a sua noiva linda, adornada, limpa. Então as promessas vão se cumprir, mas eu preciso estar no centro da vontade do Senhor. Porque quando eu estou no centro da vontade do Senhor, eu sou guiada por Ele. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Estou sentindo uma graça do Senhor aqui, uma autoridade do Senhor aqui para te falar isso nessa manhã. Vamos viver o propósito do Senhor juntos. Vamos pegar um nas mãos dos outros. Vamos viver o que o céu tem para nós. Se desprenda daquilo que te prende.
Abre o teu coração, arranca essa tristeza, arranca essa amargura, arranca essa decepção nessa manhã. Não olhe para o lado, não olhe para as pessoas, olhe para o céu, olha para o Senhor. Entra na presença dele, Amanda, canta, arabaxê, entra na presença do Espírito Santo. O véu foi rasgado, nós temos acesso a essa presença do Senhor. Se coloca diante do altar do Senhor nessa manhã e diz: Deus, eu quero viver o que tu tem para mim, a minha casa quer viver o que tu tem para mim, eu quero viver os teus propósitos. Começa a abrir o teu coração nessa manhã, começa a orar. Eu tô sentindo um fogo, uma presença do Senhor. Os céus estão abertos. Abra a tua boca nesse momento, diga para ele: Deus, eu quero viver o que tu tem para mim, aquilo que eu fui chamado para viver. Eu quero viver as tuas promessas. Aramanda, canta, rabadagadarabaxê. Eu quero viver, Senhor, o desenho original que tu tem para minha vida. A tua palavra nos diz, nos garante, Senhor, que mesmo antes dos dias serem feito, antes dos dias serem realizados, tu já tinha uma história para mim, tu já tinha uma história para os teus filhos. Então, em nome de Jesus, toda barreira espiritual, tudo aquilo que impede de sentir a tua presença, de ser fortalecido na tua presença, de ser limpo o coração na tua presença, começa a cair por terra agora. Começa a cair por terra agora. Você que está agora chorando na presença do Senhor, coloca as tuas mãos no teu coração, que o Senhor vai limpar o teu coração. Nessa manhã, todo sentimento que não vem da parte do Senhor vai ser arrancado, porque é Ele quem vai tocar. Eu só estou fazendo a minha oração e você está rasgando o teu coração na presença do Senhor. Amanda, canta, rabadagadarabaxê. Começa a receber algo novo da parte do Senhor. Começa a receber algo novo da parte do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tu é aquele que sonda os corações, Tu é aquele que conhece o nosso pensamento. A Tua palavra nos diz que antes da palavra sair da nossa boca, Tu já sabe. Então Tu sabe, Senhor, o que essa pessoa precisa liberar agora. Tu sabe, Senhor, que essa pessoa precisa ser liberta agora, nessa manhã, para viver os Teus propósitos. Toca com o Teu poder, toca com a Tua mão santa, Pai. Que essa pessoa, ela venha testemunhar o que ela viveu hoje, nessa manhã, através dessa live, porque o Teu Espírito está falando com alguém, sim. Pessoas que tinham se prostrado, pessoas que tinham se desiludido, pessoas que falaram: Deus, eu não quero mais, eu não vou fazer mais, mas Deus está dizendo: se coloca onde eu te coloquei, não olha para a esquerda, não olha para a direita, porque sou eu que vou te justificar. Aleluia! Ei, amado doce Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu creio na Tua palavra, Pai, eu creio no Teu agir, Senhor, e é tudo para glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Senhor, eu creio que essa semente, ela veio do céu e ela caiu em terra fértil nessa manhã e ela vai germinar, Pai, e pessoas vão se levantar aqui, Pai, e vão contar testemunho. Eu entreguei meu coração para o Senhor 100% e eu vou viver as promessas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Coisa linda que Deus faz, coisa linda, que presença. Eu amo essa presença. Eu amo essa presença e eu valorizo essa presença. Eu valorizo o que o Senhor ministrar no meu coração. Para mim me desfazer, para mim me desapegar das coisas. Eu vou fazer, porque eu não quero perder essa presença. Eu não quero perder essa presença, porque essa presença, ela vai fazer eu viver aquilo que Deus tem para mim. Amém? Glória a Deus. Que você possa ter sido abençoado através dessa live, que o Espírito Santo possa ter ministrado ao teu coração. E eu vou falar mais uma vez. Deus tocou em pessoas aqui nessa manhã, porque eu posso sentir no meu coração um fogo, e esse fogo é do Espírito Santo, me trazendo essa certeza que Deus falou com alguém nessa manhã. Então receba o que o alto tem para ti. Viva as promessas do Senhor. Viva aquilo que Ele tem para tua casa. Mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que a palavra do homem seja contrário, mesmo que aquilo que tu tá vivendo na tua vista seja o contrário, decida acreditar no que Deus tem para você. E o de repente do Senhor vai chegar na tua vida, amém? E você vai testemunhar o que Deus fez, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser, eu já quero aqui estar trazendo uma palhinha da semana que vem,
nós vamos estar falando de mulheres plenas. Você quer ser uma mulher plena na presença do Senhor? Eu quero. E para isso, muitas vezes, Deus quebra o vaso. Deus moe o vaso, né? Mas Ele não bota fora o barro. Ele limpa o barro para fazer um vaso novo. E um vaso pleno na presença dEle. Então, a semana que vem, nós vamos trazer algumas mulheres que Deus trabalhou e hoje está vivendo a plenitude do Senhor. Mulher curada, sarada, vivendo os propósitos do Senhor. Então, a partir de segunda-feira, nós vamos ter umas lives bem especial aqui. E eu creio que você vai ser muito edificado através da palavra do Senhor. E vamos estar junto aqui. Segunda a sexta, às 8 horas da manhã, vai ter uma palavra, uma oração para nós começar bem o nosso dia, entregar na presença do nosso Pai. E eu creio que Deus tem mais para mim e para você. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz dele. E que te traga uma direção no dia de hoje. O que você precisa liberar no dia de hoje para você viver aquilo que o céu tem para a tua vida. Que o Senhor traga essa direção, que o Senhor fale ao teu coração. Que você venha entender que o céu tem mais para você. Até amanhã, se Deus quiser, se Ele permitir, nós vamos estar aqui. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.